Não vamos começar pelo passado distante, mas por tempos mais recentes. Imagine um retrato oficial, olhar majestoso, e sobre a cabeça de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma das joias mais reconhecíveis da coroa britânica. Trata-se de uma tiara de diamantes em forma de 15 anéis interligados, às vezes decorada com pérolas pendentes ou, mais intrigante ainda, enormes gotas de esmeralda. Ela se chama Tiara Vladimir. E nesse nome está a chave para uma história inacreditável, quase cinematográfica. A Tiara Vladimir não é apenas uma joia do Palácio de Buckingham. É uma testemunha silenciosa, mas eloquente, de 2 séculos, 2 impérios e de uma fuga inimaginável e arriscada. Como essa preciosidade, criada na Rússia para uma grã-duquesa, sobreviveu às turbulências da Revolução e acabou no tesouro dos reis ingleses? A resposta está na atmosfera de luxo extremo e loucura romântica que reinava em São Petersburgo na segunda metade do século XIX. Para entender o valor e a importância dessa joia, é preciso mergulhar no mundo em que dinheiro e pedras preciosas não eram apenas recursos, mas ferramentas de influência e demonstração de status. Estamos em 1874. O herdeiro de uma das famílias mais poderosas da Europa, o Grã-Duque Vladimir Alexandrovich, filho do imperador Alexandre II e tio influente do futuro czar Nicolau II, se prepara para se casar. Sua escolhida é a princesa alemã Maria, destinada a se tornar uma das figuras mais brilhantes e na moda da corte russa, conhecida como Maria Pavlovna. Foi para ela que o Grã-Duque fez um pedido digno de sua posição, recorrendo a uma das principais casas de joalheria do Império, fornecedora da corte, a Bolin. O valor do pedido impressionava até os Romanov mais experientes, 48.200 rublos. Na época, uma soma astronômica que falava não apenas de amor ilimitado, mas do status que a duquesa deveria ocupar na capital. Não era apenas um presente, era uma declaração pública de grandeza e riqueza da Casa Romanov. A Casa Bolin executou o pedido no estilo neoclássico dominante da época. A tiara consistia em 15 grandes ovais de diamantes, cada um perfeitamente lapidado e colocado em uma delicada armação de ouro, conectados por guirlandas de pedras menores e cintilantes. Mas o verdadeiro gênio da peça não estava na quantidade ou no tamanho das pedras, e sim na mecânica da joia. Era uma joia de engenharia, não apenas um enfeite estático. Cada elo, cada oval de diamante estava preso a uma pequena dobradiça, um mecanismo que tornava a tiara incrivelmente flexível. Graças a essa flexibilidade revolucionária, a tiara não apenas repousava na cabeça, mas se moldava perfeitamente a qualquer penteado, acompanhando cada movimento. Parecia que luz e diamantes dançavam com a grã-duquesa, refletindo sua vivacidade e carisma. Maria Pavlovna, uma das mulheres mais influentes da corte, usava essa obra-prima como símbolo de seu gosto impecável e poder ilimitado. Criada com tamanha atenção aos detalhes e fé na eternidade, a tiara parecia destinada a permanecer em São Petersburgo, passando de duquesa para duquesa. Representava a era dourada da joalheria russa e a estabilidade da dinastia. Mas esse período dourado estava fadado ao fim. Elegantes bailes e o brilho dos diamantes do Palácio Vladimir eram o último cenário antes da tempestade. Logo, a tiara teria de não apenas trocar de dona, mas de continente, escapando milagrosamente do destino trágico do patrimônio imperial. A grã-duquesa Maria Pavlovna era uma mulher que, até o último momento, personificava não apenas o luxo, mas a confiança imperial. Chamavam-na Rainha de São Petersburgo e Mission, destacando sua influência e liderança informal entre a aristocracia.
Com um instinto incrível para a moda, era não só uma ditadora de estilo, mas o centro real alternativo. Seu palácio, o Palácio Vladimir, na margem do rio Neva, atraía a elite, com os mais requintados bailes e recepções. Nesse mundo de festas intermináveis, a tiara Vladimir era o acessório perfeito, dançando a cada movimento e ressaltando status e elegância. Entretanto, enquanto a tiara brilhava nos salões, a realidade mudava rapidamente. Nuvens políticas se formavam sobre o Império Russo. Em 1917, a situação era caótica. Maria Pavlovna já havia sofrido uma grande perda pessoal e, sendo uma das últimas figuras da velha guarda, recusava-se a aceitar o caos completo, mantendo sua vontade inabalável. Quando a cidade caiu nas mãos do movimento revolucionário e a dinastia ficou em perigo, tornou-se claro que a duquesa precisava salvar sua própria vida. No outono daquele ano fatídico, ela conseguiu deixar Petrogrado e ir para o sul, em Kislovodsk. Era uma viagem urgente e forçada, sem possibilidade de levar tudo consigo. Tomando uma decisão arriscada, reuniu suas inúmeras joias, incluindo a reluzente tiara Vladimir, escondendo-as cuidadosamente em seus aposentos no Palácio Vladimir. Ela conhecia um esconderijo, que esperava proteger suas preciosidades até tempos melhores. O palácio logo foi tomado e lacrado pelo novo governo. As joias escondidas estavam seguras por enquanto, mas o destino parecia selado. Encontrá-las, confiscar e provavelmente enviá-las a leilões no Ocidente, como aconteceu com grande parte do patrimônio Romanov. Toda a história contida em diamantes e ouro estava à beira do desaparecimento. Mas, neste momento crítico, surge um personagem inesperado. Alguém sem vínculo sanguíneo com a dinastia, movido por lealdade, amizade e coragem. Um homem que enfrentaria o caos revolucionário e se tornaria o guardião desta obra-prima russa. Albert Stopford. Diplomata britânico e colecionador por paixão, ele era amigo leal da Grã-Duquesa Maria Pavlovna. Sua presença em Petrogrado, mesmo em meio à anarquia, tornou-se a única esperança de salvação. Para cumprir sua missão, Stopford precisava de coragem e astúcia, pois cada passo podia ser o último. Retirar um tesouro nacional implicava punição severa e certa. Seu plano parecia um romance de espionagem. Stopford não podia simplesmente entrar nos aposentos lacrados pelos bolcheviques. Usando sua cobertura diplomática e provavelmente subornando ou enganando os guardas, entrou diversas vezes no Palácio Vladimir com a aparência mais inocente, mas engenhosamente planejada, como um mensageiro. Assim permanecia despercebido, escondendo sua verdadeira missão perigosa. O mais importante, ele sabia exatamente onde estava o esconderijo. Sabia onde Maria Pavlovna guardara suas preciosas caixas. Chegando aos aposentos e aos tesouros, agiu rápido, recolhendo não apenas a tiara Vladimir, mas outras relíquias familiares. Cada peça com décadas de história, agora acomodado em malas comuns e discretas. A tensão do momento é indescritível. Imagine, de um lado, multidões revolucionárias e patrulhas em busca do ouro burguês, do outro, joias frágeis, símbolos de uma era passada, escondidas na bagagem. Stopford conseguiu retirar o precioso carregamento do palácio e, usando suas conexões diplomáticas, organizou seu transporte para o Ocidente, rumo a Londres, relativamente segura, onde as joias aguardariam sua legítima dona. Graças à Operação Mensageiro, os tesouros de Maria Pavlovna, incluindo a tiara, foram salvos. Enquanto grande parte do patrimônio joalheiro Romanov foi leiloado pelos soviéticos internacionalmente, a tiara Vladimir escapou deste destino. Assim, a joia russa iniciou sua jornada ilegal, mas feliz, rumo ao Ocidente, onde logo sua dona se reuniria com o seu legado no exílio. O resgate da tiara foi apenas o primeiro ato do drama. O segundo ato foi a reunião da dona com o seu tesouro. Graças a Stopford, as malas chegaram sãs e salvas a Londres. Uma vitória silenciosa contra o caos, garantindo que parte da história do Império sobrevivesse.
Maria Pavlovna, por sua vez, finalmente deixou a Rússia, atravessando o sul do país rumo à Europa, em exílio incerto, mas segura. Foi nesse exílio, em 1920, que aconteceu o encontro pelo qual Stopford arriscou sua vida. A duquesa recuperou suas joias. Não foi um triunfo como os bailes de São Petersburgo, mas um momento agridoce, marcando o fim de uma grande era. A tiara Vladimir, de volta às mãos de sua dona, tornou-se não apenas uma joia, mas a materialização de sua vida passada, e o único capital inalterável. A tiara, junto com outras joias de Maria Pavlovna, foi salva da destruição ou venda descontrolada pelos bolcheviques, distinguindo seu destino do fundo de diamantes e outros tesouros confiscados, vendidos no exterior a preços baixos. Criada para o esplendor russo, agora iluminava com esperança o exílio. Infelizmente, a reunião não durou muito. No mesmo ano, 1920, Maria Pavlovna faleceu. Com sua partida, terminou o último elo direto da tiara com seu criador e o Palácio de São Petersburgo. O legado passou a seus filhos, dispersos pela Europa e enfrentando dificuldades financeiras do exílio. Segundo seu testamento, as joias foram herdadas pelos filhos. A tiara Vladimir ficou para sua única filha, a princesa Helena Vladimirovna. A nova geração Romanov, sem riqueza ou terras, enfrentou a dura realidade do Ocidente. Agora, a tiara deixaria de ser apenas símbolo, tornando-se um ativo essencial para a sobrevivência. A transferência para Helena Vladimirovna marcou o início do capítulo mais triste da história da tiara. Se Maria Pavlovna a usava como símbolo de poder absoluto, sua filha herdou como fardo e, eventualmente, como meio de subsistência. No Ocidente, os emigrados russos, mesmo de origem aristocrática, enfrentavam precariedade financeira. Títulos nobres não pagavam contas. Helena teve que se adaptar a uma vida mais modesta. Nesse contexto, chegou o momento de uma decisão difícil: manter a tiara, ato de fidelidade ao passado, ou vendê-la, garantindo o futuro. Para Helena, foi provavelmente a escolha mais dolorosa: separar-se de um objeto que lembrava o antigo esplendor e sua mãe. Em 1921, apenas um ano depois da morte de sua mãe, a relíquia da casa Romanov foi colocada à venda. A compradora não foi uma pessoa comum, mas representante de outra influente casa real, a Rainha Maria da Tchecoslováquia, esposa do rei George V do Reino Unido. O valor da transação foi de 28.000 libras esterlinas. Esse evento marcou a ruptura definitiva da tiara com sua história russa e sua entrada em uma nova dinastia real. Salva dos revolucionários, não escapou, no entanto, do status de mercadoria. Com a venda, passou do patrimônio privado ao tesouro oficial do Reino Unido, onde aguardava preservação e transformação, tornando-a ainda mais única e lendária. A nova dona, Rainha Maria da Tchecoslováquia, famosa colecionadora de joias e grande apreciadora da arte russa, não adquiriu a tiara apenas como artefato histórico, mas deu-lhe nova vida, garantindo seu lugar entre as coleções mais prestigiadas do mundo. Por encomenda da Rainha Maria, joalheiros da famosa casa londrina Garrett modificaram a obra-prima russa. Mantida a estrutura flexível original, foram adicionadas características-chave que tornaram a tiara verdadeiramente versátil: multifuncionalidade. Inicialmente usada com 15 grandes pérolas naturais em formato de pera, a Rainha Maria criou suportes removíveis para trocar as pérolas por outras pedras preciosas. Assim, surgiram as famosas gotas de esmeralda, provavelmente de sua própria coleção, suspensas nos mesmos anéis do diamante. A tiara também podia ser usada totalmente em diamantes, sem pendentes. Essa capacidade de transformação tornou a tiara Vladimir uma das joias mais práticas, queridas e frequentemente usadas da coleção real britânica. Da Rainha Maria, falecida em 1953, a tiara passou à nora e depois à neta, a Rainha Elizabeth II. Para Elizabeth II, que subiu ao trono no mesmo ano, a tiara tornou-se não apenas uma joia, mas um dos símbolos mais reconhecíveis de seu reinado, mostrando continuidade e resiliência da monarquia. Ela a usou inúmeras vezes: recepções, banquetes e retratos oficiais, alternando pérolas, esmeraldas e diamantes.
Cada aparição lembrava a história grandiosa, dramática e, ao mesmo tempo, feliz da peça. Assim, a tiara Vladimir é mais que uma moldura de pedras preciosas. É uma ponte material entre tempos, unindo o brilho da joalheria russa às tradições da coroa inglesa, um lembrete dramático da queda de uma dinastia e da sobrevivência de outra. Sua trajetória, iniciada no luxuoso Palácio Vladimir, atravessou o medo e o risco da Revolução, culminando no esplendor do Palácio de Buckingham, tornando-se uma das joias históricas mais significativas do mundo. A história se encerra, mas perguntas permanecem. Quando a tiara Vladimir se estabeleceu em Buckingham, sua preservação estava garantida, condizente com sua origem? No entanto, nessa conclusão ideal para a coroa ocidental, existe uma ironia histórica profunda. Durante todo esse drama, o maior medo era que o tesouro fosse vendido e disperso. A tiara escapou do destino da maioria das joias Romanov graças a um amigo leal, transportada secretamente. Mas pode-se considerar salvação o ato que levou à mudança de dono, ainda que em condições mais seguras e civilizadas? Não é surpreendente que um diplomata, agindo em nome de um amigo, tenha contribuído involuntariamente para a venda da relíquia em seu próprio país? E, finalmente, a questão da propriedade. Até hoje, algumas joias retiradas secretamente naquele período são objeto de disputa. A tiara, tecnicamente retirada sem autorização oficial, sempre carregou essa marca de controvérsia. A tiara guarda respostas em seus ovais de diamante. Mas talvez a principal lição seja que em grandes histórias não há heróis ou vilões simples. Há apenas decisões inevitáveis que determinaram onde hoje brilha uma das joias mais dramáticas do mundo. A história ganha vida quando contada. Inscreva-se. O próximo capítulo será sobre algo que raramente se revela.